cobre, baterias, alumínio, peças metálicas em geral. São muitos os produtos comercializados nos ferros velhos de algumas cidades catarinenses. Uma lei que já está em vigor agora obriga esses estabelecimentos a emitirem nota fiscal de entrada dessas mercadorias. O objetivo é garantir mais informações sobre a procedência dos produtos e, assim, ajudar a coibir o comércio ilegal de objetos furtados. Agora no Altoff você tem ainda mais vantagens na hora de fazer suas compras. Chegou o cartão Compro Bem. Fácil, rápido e sem burocracia. Com o cartão Compro Bem você ganha descontos exclusivos. Pode parcelar produtos de bazar em até 6 vezes sem juros e ainda tem até 45 dias para pagar. É o Altoff garantindo conforto, preço baixo e ainda mais vantagens para você. Faça seu cartão em qualquer uma de nossas lojas e aproveite. Altoff Supermercados. Comprar bem, viver melhor. Oferecimento. Faça moda na Faculdade Senac e voe mais alto. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV e você nos assiste de segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã e também à noite, das 7h30 às 8h30 da noite. A gente está nos canais 19, 53.1 da TV aberta, nosso canal digital, também no canal 20 da NET TV a cabo e ainda na internet. Você pode nos assistir no site rtv.net.br ou então você pode assistir a nossa live no Facebook, é só procurar RTV Criciúma. Antes de mais nada, antes de começar, eu queria lembrar você que ser simples é libertador. Às vezes a gente fica, com muita história, inventando muita coisa, querendo muita coisa, muita complexidade e, na verdade, ser simples é muito mais fácil se a gente se dedicar a isso, se a gente estiver, com foco nessa simplicidade do dia a dia, não todo mundo ao redor da mesa, nas questões mais básicas, de manter uma família tranquila, harmonia dentro de casa e às vezes a gente quer muita coisa que a gente ainda não tem, quer passeios, quer viagens e tudo isso é bacana, a gente precisa também desses momentos, mas a simplicidade com certeza faz mais diferença no nosso dia a dia. Então vamos tentar complicar menos as coisas, tentar fazer as coisas de uma forma mais simples? Vamos tentar juntos? Um ótimo dia para todos nós! E hoje a gente vai falar de um assunto bem legal. Eu estou recebendo aqui a Carol Paz, ela que tem um Instagram, tem informações sobre o dia a dia. E a Carol vai nos ajudar a ser mais simples hoje. Pode ser, Carol? Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. A gente agradece. E, Carol, tu tens o Instagram, que eu estava acompanhando ali, olhando algumas coisas. Falei, tem que levar ela lá para a gente conversar. Que é o Meu Segundo AP, né? Isso mesmo. Desde quando e como é que surgiu esse Instagram, que depois a Carol vai falar mais, mas ela dá dicas, sobre o dia a dia. Sim. Então, ele surgiu, eu criei ele em 2017, porém eu não postava muito, aquela coisa meio envergonhada que às vezes a gente tem, tu não quer te expor. Aparecer, não quer aparecer. E aí eu criei ele com o intuito, porque na época eu estava me mudando, eu coloquei meu apartamento à venda, enfim, hoje eu ainda moro no primeiro AP, tá? E aí, na época, eu quis ter isso como uma recordação, ir salvando inspirações, ou se eu viesse a fazer alguma reforma, alguma coisa, para ter uma recordação ali da parte da minha mudança também. E aí eu criei ele, só que aí em 2017 aconteceram algumas coisas que a gente optou por não se mudar naquele momento. E aí o ano passado, como eu trabalho com tecnologia, então eu gosto muito de redes sociais, essas coisas assim. Aí na metade do ano passado, faz um ano mais ou menos, eu pensei tem esse Instagram, eu acho que ele tinha ali já tinha uns 2.000 seguidores assim na época. E aí eu pensei, quer saber, eu acho que eu vou começar a me dedicar um pouco mais com isso. E aí foi onde eu comecei a fazer postagens regularmente. Aí comecei a estudar um pouco mais também como funciona o Instagram, que isso é uma coisa importante para criar engajamento e tudo mais.
E aí foi indo, eu consegui atrair mais seguidores e consegui ir compartilhando dicas, essas coisas, e focando em organização, que é o que eu mais gosto, assim, o que eu mais me identifico hoje é com a parte de organização, limpeza também, dicas, coisas assim para facilitar o dia a dia, já que eu sou uma dona de casa que trabalha fora, né? Então eu não tenho todo o tempo para ficar em casa, cuidando de tudo. Pois é, eu achei bem legal isso, Carol, porque tu traz dicas assim práticas, né? Trabalho o dia inteiro fora, como muitas de nós, né? E aí chega em casa de noite e tem um monte de coisa para fazer. Não dá pra gente, não, amanhã eu vou acordar e vou fazer isso e aquilo, se eu tenho que acordar e trabalhar, né? Sim, Por exemplo, ontem foi um dia que, ontem eu tinha um workshop, então ontem foi um dia que eu não fiz nada, sabe? Não consegui fazer nada. Aí na terça, essa semana inclusive eu comecei a fazer crossfit, então eu incluí mais uma atividade ainda no meu dia, assim, na minha rotina. Mas, por exemplo, eu chego do trabalho, tem uma loucinha ali, eu vou ali, lavo rapidinho, coloco uma roupa para lavar. De manhã, agora eu tô tentando, sempre que sair, arrumar a cama, que era uma coisa que eu acho difícil de fazer, assim, para mim, porque às vezes esqueço, enfim, saio naquela correria. Então, essas pequenas coisas que a gente faz, eu acredito que já facilita, assim, a nossa rotina para não acumular tanto, às vezes, para o final de semana, para um sábado, para um domingo, que a gente quer ficar em casa mais tranquila e aproveitar a família, né? E antes do Instagram, ou antes de tu casar, tu não era assim tão doninha de casa? Não, eu nunca fui. Minha mãe, se ela estiver assistindo, meu pai, eles vão saber. Vão dizer, como que essa menina tá aí dando dica pra dona de casa? Não, porque assim, eu sempre fui assim, tive um problema com a questão de organização e arrumar as coisas assim. Tipo, sempre foi a mãe, o meu pai arrumava muito meu quarto, sabe? Então, mas quando eu casei, aí não tinha mais a mãe e o pai. Então, faz uma falta, né? Então eu tive que me virar. E assim, tu tá ali na tua casa, tu tem que ajeitar, sabe? Eu não gosto de ter faxineira. Ainda não tenho não trabalhei esse psicológico ainda, sabe? Então eu gosto de fazer as coisas, sabe? E aí, quando eu casei, aí eu tive que ir atrás, assim, não sabia passar uma camisa. Fui pro YouTube, pesquisei e aprendi. Até hoje eu passo do jeito que a mulher lá do YouTube ensinou, sabe? Então, coisas assim. Eu sempre gosto de pesquisar, tirar uma mancha, fazer isso, pesquiso. Ou às vezes pergunto pra avó, alguma coisa assim, sabe? Que as vós sempre têm umas dicas boas também, né? E aí foi onde eu fui conseguindo me virar. E aí, quando eu criei o Instagram também, era a intenção de tornar essa rotina, essa limpeza, tudo isso aí com a casa, algo prazeroso, assim, sabe? Porque às vezes eu gosto, assim, tipo, eu chego em casa e aí vou limpar ali o cantinho, a minha sacada, que é onde a Dora fica ali, aí vou limpar a sacada. Daí às vezes pensa assim, que preguiça. Não, mas eu tenho um produto bom aqui, vou ali limpar, daí eu já dou umas dicas, já filmo ali, faço uns stories, já gera um conteúdo, né? Então, assim, isso é algo que motiva também, sabe? Porque a limpeza tem que ser algo prazeroso, assim, eu penso, né? Não pode ser um martírio, assim, que saco, vou chegar em casa, tenho tanta coisa para fazer. E às vezes o Instagram, ele dá isso, assim. Te dá essa motivação. Dá uma motivação. Ô, Carol, mas pensando, né, que você não era uma pessoa assim tão organizada antes, hoje você é. Dá pra gente, eu não manjo muito de limpeza, eu não sou a melhor dona de casa, mas dá pra gente aprender o suficiente, pelo menos para se virar, assim, pela tua experiência, como é que tu observa isso? Não, sim, com certeza. Hoje, assim, eu vejo que na internet tem muito conteúdo, sabe? E principalmente na parte de Instagram ali, Nossa, tem muito Instagram de dona de casa. Elas dão umas dicas, assim, muito boas, sabe? Coisas que realmente facilitam. E aí, eu acredito que a gente tem que ter ali o ponto de partida, né? O começo. E a parte mais difícil é tu começar. Por exemplo, tu vai organizar um guarda-roupa. Tu vai fazer um tipo de dobra lá para ficar bonitinho, assim, para colocar na gaveta. O mais difícil vai ser o primeiro dia. Tu vai ter que arrumar tudo. Aí, depois que tá arrumado, tu vai mantendo, porque tu pensa, tu usa ali 2, 3 peças de academia, aí tu lavou, aí para repor tu vai ter aquelas 2, 3 de novo. Então, assim, eu acredito que eu sou a prova viva de que dá certo isso aí. Assim, não sou expert em organização, tô aprendendo muita coisa. Tem dias, tem semanas que, por causa da minha rotina,
eu acabo não conseguindo, chega lá na sexta-noite, meu Deus, tá uma zona, assim. Mas eu sempre estou tentando manter as coisas em ordem, faz um pouquinho cada dia, sabe? Não deixa acumular tanto. Porque também tem outra coisa, né? Para quem trabalha fora o dia inteiro e para quem trabalha em casa também, se a gente ficar muito focado nessa questão, hoje eu vou limpar isso, vou limpar aquilo, a gente acaba sendo meio escravo dessa limpeza, né? E aí chega final de semana, não quer sair ou não pode sair porque tem que fazer alguma coisa ainda, né? O pessoal que me segue lá sempre pergunta assim, Carol, tu tens um cronograma, como é que tu faz? E até esses dias eu falei, gente, eu não tenho assim um cronograma do tipo, segunda eu tenho que passar roupa, terça eu tenho que limpar o chão, quarta eu tenho que organizar a cozinha. Não, eu chego ali, por exemplo, no domingo, se tá tudo ok, eu não fiz tanta bagunça no final de semana, eu já sei, essa semana vai ser tranquila. Então, mais ou menos ali eu já sei, lá pela quarta, quinta-feira eu provavelmente vou ter alguma roupa para passar. Mas também assim, sem neura, se não dá... Faz no outro dia, faz depois, joga para frente, é o que eu sempre digo. Tipo, a gente não pode ficar escrava de uma casa, de limpeza, tem que ser algo prazeroso e às vezes tem gente que não gosta. E sabe, se tu não gosta, não adianta. Paga alguém para fazer a limpeza e faz outra coisa, né? Então, né? Esses dias eu vi no Instagram também, porque como você falou, tem muita coisa, né? E eu vi alguma coisa que dizia mais ou menos assim, quer manter uma casa limpa, tire os filhos, tire o marido, não coma dentro de casa, saia você também e fecha a porta. E mesmo assim, quando voltar, vai estar cheio de poeira, né? Não, é bem assim, é tipo, às vezes, eu termino de limpar ali tudo, por exemplo, no sábado de manhã, é o dia que eu mais gosto, assim, de fazer as coisas. Eu sempre acordo cedo, aí já começa a fazer tudo, à tarde já tá tudo ok. Mas chega à noite, no outro dia, já tem, eu que tenho cachorro em casa, né? Já tá cheio de pelo, já tem uma coisa fora do lugar e tal, mas tranquilo, porque não tem como tu manter assim tudo um brinco 100%, só se tu tiver alguém para ficar ali o tempo inteiro lavando louça ali. Sujou um copinho, vai lá, lava, guarda e seca, senão... Não, mas é normal isso, até assim, porque não dá para se frustrar. E a gente tem que entender também, né, Carol, que a gente está falando de casa onde a pessoa vive, né? Sim, A gente vive ali dentro, a gente tem 1000 atividades todo dia, né? Sim, com certeza. Lá em casa, por exemplo, é eu, meu marido e a Dora, né? Que é a minha cachorra. Quem não viu ela, vai lá no meu Instagram, segue, que tem bastante foto dela lá. Então, é só nós três. E mesmo assim... Tem dias que não dá pra tá tudo um brinco, sabe? Às vezes eu chego em casa, esses dias eu cheguei em casa, eu até botei uma foto no grupo da família, que ela arrastou um lençol em cima da cama, revirou tudo as almofadas. Daí eu cheguei pra ela e falei assim, querida, mas tu se divertiu hoje aqui em casa sozinha, né? Porque ela fica em casa, enquanto a gente tá trabalhando, ela fica no apartamento, assim, solta. E às vezes ela mesma faz bagunça, olha só, um cachorro. E Carol, você falou assim, o negócio é não deixar acumular, fazer todo dia um pouquinho, mas tem alguma dica realmente assim prática, não do cronograma, mas use esse produto de limpeza ou lave a roupa? Esses dias eu vi, botar álcool dentro do amaciante para a roupa secar mais rápido. Para não ficar com cheiro de cachorro molhado. Daí eu não sabia, daí eu falei, mas vou testar. Tem alguma dica assim que a gente pode ir passando? Não, eu acho que assim, o primeiro de tudo é tudo que a gente tira do lugar tem que voltar, sabe? Por exemplo, eu peguei essa xícara aqui, tomei água e tal, coloco ela no lugar, sabe? Eu coloco na pia, não deixa jogada, deixa em cima do móvel, alguma coisa. Tirei fui pegar um produto para usar, usei, volta pro lugar. Tipo, isso é o princípio básico, assim, porque se tu deixa na mesa, tu vai ali e deixa na mesa, agora. Daí tu pega outro, bota em cima da mesa. E a mesa já está bagunçada, bota o outro. A mesa é o lugar assim, que mais bagunça, eu acho que é o lugar mais difícil da gente conseguir manter ele organizado, né? Porque tu chega, tu tira, bota a bolsa. Chega do mercado, bota as compras. Sei que bota em cima. Então, tipo, eu acho que o princípio assim, básico é tudo que tu tira, tu usou, devolve pro lugar, sabe? E aí tem outras coisas, como arrumar a cama, porque todo mundo fala que tu arruma a cama de manhã, né? Tu acorda e tal, faz ali as tuas coisas, arruma a cama, já é uma coisa assim que parece que tu já começa bem o teu dia, né? Isso é alguma coisa que eu tô tentando aplicar, sabe? Que eu era bem bagunceira com a cama, e aí agora eu tô tentando, sempre que eu saio de casa, vou lá, estendo, arrumo.
E aí tem de produtos, assim, ó, tipo, um até que eu tava comentando contigo antes, é o vinagre. O vinagre, ele é bom para limpar rejunte, para tirar cheiro de coisas, sabe? Aí eu uso, assim, ó, na geladeira, nos móveis, a traça. Ele espanta a traça, para tirar o cheiro de xixi do cachorro. Então, o vinagre, quem tem vinagre em casa, tá salvo, assim, porque ele é usado para muita coisa. E aí tem a questão das misturinhas, né? Ah, quero perfumar o estofado, cortina, cama. Tu mistura lá amaciante, álcool e água. Tu já tem ali um borrifador, um perfumador, sabe? Então, tem essas coisinhas. Tem a questão de colocar o álcool no amaciante, que ele ajuda a não ficar com cheiro de cachorro molhado. Ajuda mesmo, Carol? Ajuda. Sim, ele seca mais rápido. Eu testei, mas acabou que eu não tenho certeza, assim, né? Porque às vezes tu pega um dia bom, ele seca bem a roupa e deu, não né? fica com cheiro, né? E até também para limpar o chão, tal, é sempre bom colocar um pouquinho de álcool, principalmente quem mora em apartamento, que é um lugar mais fechado, né? E o vinagre, você usa o vinagre puro assim ou mistura o vinagre com alguma coisa? Ah, para traça, para limpar a geladeira e tal? Não, eu uso ele assim, ó, dá para usar ele para limpar, por exemplo, o móvel, eu gosto de botar um pouquinho de água e aí misturo ele, para não ficar puro assim, para não ficar um cheiro muito forte, mas ele também não deixa cheiro assim, misturando com um pouquinho de água. Mas agora, por exemplo, às vezes eu quero limpar o cantinho onde fica o tapete higiênico da Dora. Aí eu coloco ele puro, deixo agindo um pouco ali. Para limpar rejunte também coloco ele puro. Sabe, o rejunte quando tá meio encardido, assim, que às vezes no banheiro fica muito fechado, ele dá uma mofadinha ali. Aí tu coloca ele puro. E depois esfrega. Daí deixa ele agir um pouco, dá uma esfregadinha, vai ficar bom. Pois é, você falou de banheiro. Banheiro é uma questão que é difícil de limpar porque é um local que a gente usa bastante, que é muito úmido mesmo, né? Que daí é banho, é vaso sanitário, é tudo, né? O banheiro é o mais chato, assim, o que eu menos gosto de limpar, o banheiro. Porque lá onde eu moro hoje, meu apartamento, a saída da janela do banheiro é para um fosso. Então ele é escuro, aí às vezes eu fecho a janela. Aí ele fica muito úmido, aí mofa, o rejunte está sempre ali, eu tenho que estar sempre tendo cuidado especial com ele. Mas hoje ainda tem bastante produtos assim, né? Tipo aqueles tira-limo, aí tu passa ali, deixa agir. Ele fica, mas é um lugar chatinho, assim, de manter ele limpo, porque tu tem que estar sempre limpando, né? Não é uma coisa assim, eu posso limpar uma vez por mês. Não, né? Não tem. Tu tem que limpar no mínimo uma vez por semana e tem que estar dando uma manutenção nele, né? E tu gosta muito de testar produtos assim, surgiu essa coisa nova, eu vou lá testar, porque tem muita novidade, mas você já falou que ouve às vezes dica de vó e tal, tem aquelas coisas de sempre, como é que tu lida com isso? Assim, ó, as misturinhas ali, que é essas coisinhas, misturar água, amaciante e tal, eu gosto às vezes eu vejo, assim, isso serve para limpar tal coisa. Aí eu dou uma pesquisada, porque às vezes, por exemplo, assim, ó, misturar vinagre com bicarbonato é uma coisa que dá uma reação ali, ó. Então, sabe, às vezes tem que ter um cuidado. Então, a questão da misturinha ali, eu sempre, antes de indicar e de testar e indicar, eu sempre dou uma pesquisada. Porque, por exemplo, o vinagre e bicarbonato, se tu misturar ele num recipiente fechado, ele começa a soltar um gás e aquilo pode até explodir. Nossa. Então, tem que tomar cuidado, sabe? Mas, assim, de vez em quando eu testo. Quando é algo que eu tenho em casa, assim, eu não sou muito de estar comprando isso. Saiu um produto novo, estou comprando. Saiu isso, estou comprando. Esses comerciais, não. Não, assim, eu recebo bastante coisa já, sabe? Mas eu compro até alguns produtos até ontem. Fui no evento, comprei um limpo estofados. Porque eu vi várias meninas fazendo teste com ele. E eu vi que era bom, é uma coisa que eu não tenho, sabe? Aí fui lá e comprei. Mas eu acho que não precisa ter, assim, tem gente que tem muito produto de limpeza, né? Eu não tenho nem onde guardar. Então, eu gosto de ter um de cada. E aí, quando é alguma coisa que eu não tenho, por exemplo, a questão ali da traça, eu não tinha nada para traça. Aí eu dei uma pesquisada. Vou experimentar então esse com vinagre e tal. Aí, esses dias eu fui também num workshop, e aí acabei aprendendo outro lá, que tu bota num saquinho daqueles de organza, bota cravo, louro e aqueles canela, assim, inteira, sabe? Canela em pau.
E aí diz que ajuda, dessas coisas assim eu gosto de testar, sabe? Mas caseirinho que é coisa barata também, né? Porque também tem muito produtos comercial, é novo e surgiu e tal, mas às vezes é muito caro também, tu nem sabe se vai fazer efeito, né? Eu não fico assim, claro que eu tenho alguns parceiros e tal, mas eu testo, não, isso aqui é bom, sabe? É bom e o preço tá legal, aí eu indico. Às vezes até coisas que eu compro mesmo, que eu sei que não, esse produto é bacana, é bom, ele cumpre mesmo o que promete. Aí eu vou lá e indico, mas às vezes se é uma coisa assim, muito cara ou, sei lá, às vezes eu não me interesso, assim, tem coisa que eu acho que não vale a pena, assim, ter, sabe? Por exemplo, mofo, eu não tenho mofo no meu guarda-roupa. Não tenho lá onde ele fica, não vejo nada de mofo. Então, eu não vou ficar comprando um monte de coisa. Tem uns bem legais, assim, que tu bota pendurado. Nossa, ele é um pacote, tem até um... Ele absorve tanto ali a umidade que fica até um líquido, assim, embaixo. Tudo assim, é um negócio bem moderno. Mas eu não tenho, porque eu não vejo necessidade hoje de ter isso, sabe? Mas eu gosto, assim, de testar, mas na medida, assim, tudo controlado, assim, sabe? Você falando de testar aqui de produtos comerciais, eu lembrei, tem alguns comerciais mesmo de televisão e tal, de YouTube que a gente vê e às vezes eles fazem assim uns milagres, né? Não, aquele que tem lá, que passa a esponja no fogão. Tudo gordurado, tu passa... Não, isso aí não existe, eu digo, gente, que aquilo ali o Procon devia fazer alguma coisa, né, Carol? Porque nunca aquilo vai acontecer. Não vai acontecer aquilo ali, não adianta, é milagre assim, não tem. Sempre tem alguns produtos, são bons tal, mas tu tem que colocar, ele vai agir, aí tu passa uma vez, tira o grosso, aí depois tu passa de novo, mas é aquele da esponja que passa assim, fica um negócio até brilhando. Não, isso aí não existe. E tu já testou coisa que tu não gostou, de produto comercial mesmo, falando? Não, sabe que não, assim, eu acho isso até um ponto positivo, assim, ou o meu critério de avaliação tá diferente das outras, mas assim, eu sempre tento ver algo bom naquele produto. Talvez, não foi tão bom para isso, mas, nossa, eu usei lá naquilo lá e funcionou, sabe? Então eu tento sempre adaptar, assim. Mas até hoje, tudo que eu provei, assim, de produto comercial, eu sempre gostei, assim. E o teu apartamento hoje, Carol, ele é grande, ele é pequeno? Porque muita gente tem dificuldade com relação a isso. Minha casa é muito pequena, os apartamentos estão cada vez menores. Como é que eu boto tudo aqui dentro, né? Tu acaba tendo esse problema e se tem, tu consegue ter alguma visão assim? Até um dos motivos de eu ter esse envolvimento com a organização foi porque o meu apartamento ele é muito pequeno, ele tem 50 metros quadrados, ele é bem pequenininho. Então, eu precisava colocar... Quando eu me mudei, né? Quando eu casei e me mudei pro meu apartamento, nossa, eu trouxe caixas e caixas de coisa, sabe? A minha mãe fez a minha mudança lá, botou tudo nas caixas, na sacola e mandou lá pro AP. E aí tem muita coisa que a gente tem que descartar, né? Não adianta. Aí eu li aquele livro daquela Marie Kondo, que é a mágica da arrumação, que é aquela japonesinha que é especialista em arrumação. E aí ela diz várias coisas lá e tem muita coisa que ela fala que eu apliquei. Tipo, tem uma roupa. Não usei, por exemplo, eu não usei o inverno passado. Nem vi ela, não toquei na mão nela. Provavelmente esse inverno eu não vou usar mais. Então, descarto. E aí, com isso, eu aprendi. Até ontem estava conversando com umas amigas, uma dizendo, eu tenho uma dó, não consigo dar minhas coisas e tal. Eu disse, eu pego, dou, jogo fora aquilo que não presta mais, não vai servir para outra pessoa. E aí eu descarto, assim, e eu tento não ter, por exemplo, eu tenho um jogo de jantar. Não tenho necessidade, assim, de ter outro, sabe? Tem, assim, aquelas meninas que fazem aquelas mesas lindas, tal. Tem 1 milhão de jogo de jantar e de taça e de não sei o que. Não, taça eu tenho 2, porque sou eu e o Júlio em casa. E deu. Então, essas coisas, assim, eu tive que adaptar, sabe? Eu não posso ter um monte de eletro, um monte de coisa, assim, porque eu não tenho espaço. É igual produto de limpeza, como eu falei. Eu não tenho, assim, tenho 3 amaciantes, tenho 3... para limpar piso. Não, limpar piso eu tenho 1, amaciante eu tenho 1, coisas assim, sabe? Às vezes eu até acumulo um pouco, porque eu acabo recebendo, mas aí eu deixo lá tem um quartinho lá que é o meu estoque, eu deixo tudo lá dentro de uma caixa e conforme eu vou pegando de lá. Mas tem muita coisa que a gente tem que adaptar, assim. E o apartamento pequeno não dá para ficar colocando tudo, né? Tudo assim, de qualquer jeito.
Então, tu tem que ter ali a questão de organizar. A minha despensa é uma despensinha assim pequenininha, com 2 prateleiras e eu consigo guardar tudo ali. Aí uso o cestinho para organizar, coloco em pote, alguma coisa assim, para não ficar, tipo, um sacão desse tamanho, não. Coloco em pote, deixo lá, guardo em outro lugar e conforme eu vou usando, aí reponho. Até porque no dia a dia é mais fácil de a gente achar o que precisa, né? Se está tudo organizado, se não tem acúmulo de muita coisa, né? Tá, até ontem, no workshop que eu tava, a moça que é a personal organizer, ela deu várias dicas, assim, de guardar em pé, o que tá com a validade para vencer, bota mais para frente, sabe? E tudo ficar assim meio que enfileirado, sabe? Por categoria, sabe? Os enlatados, então coloca todos de um lado, coisas assim, que daí facilitam e daí tu não precisa ter, talvez, um armário gigante, sabe? E assim, eu sou muito do tipo, principalmente com comida, eu compro na semana ou quando eu vou consumir, sabe? Eu não tenho, assim, um estoque muito grande, porque também eu fico muito tempo fora de casa, né? E eu não tenho onde guardar, então essas coisas assim, eu compro conforme a necessidade. E também acho que é muito da questão de a gente ter um autocontrole ali também, né? Eu não preciso de outro jogo de jantar, para quê? Mas saiu um tão bonito. Se eu vou comprar, então eu vou tirar esse. Sim, né? Eu não preciso de 2, talvez a pessoa nem vai usar, como você disse, só você e o marido ali, 2 taças. Mas eu achei um jogo maravilhoso, porque a gente tem muito disso também, né? Sim, tem. Hoje eu ainda me controlo bastante pela falta de espaço, mas talvez, quem sabe, se um dia eu tivesse, eu tiver uma cristaleira lá, linda, maravilhosa, eu vou encher de taça, de copos, de um monte de coisa, né? Mas eu acho que assim, ter um pouquinho de cada, sabe? Não precisa ter 1 milhão de coisas. E essa substituição mesmo, né? Até no guarda-roupa mesmo, né, Carol? Comprei um casaco novo, aquele lá eu já comprei porque aquele já estava velho, não queria mais, então já tira, e né? aí repassa para alguém, sempre tem alguém que precisa, né? Para quem está nos assistindo, tu tem bastante dicas do dia a dia e ali no Instagram, mas as pessoas te perguntam muito sobre a questão ali do teu cachorro, da tua cachorrinha, né? Sim, nossa. Tem alguma dica, assim, porque muita gente hoje tem cachorro em apartamento e se preocupa porque faz bagunça, porque dá cheiro e tal. Tem alguma dica, assim, com relação a cachorro que tu poderias dar? O que eu acho, assim, o principal de tudo é tu ter também a higiene com o cachorro, né? Por exemplo, a minha cachorra, Dora, ela é uma vira-lata, eu adotei ela da rua, só que ela é pelo baixo. Então, tipo, o banho dela é a cada 15 dias, é o indicado, né? Então, mais ou menos ali a cada 15 dias, tô dando banho nela, só que tô sempre perfumando. E aí tem a questão dos móveis, por exemplo, sofá, tô aspirando toda semana, eu tenho que aspirar ele todo, porque solta pelo. A casa também, a casa é todo dia praticamente. Eu tenho um aspirador, são coisas que facilitam, mas eu tenho aquele aspirador vertical, aquilo ali eu passo, em 10 minutos eu já aspirei tudo, sabe? Cama, porque o pelo ele dá muito cheiro, sabe? E aí tu tem que usar ali, hoje em dia tem muito aromatizador, aqueles home spray, então tem que ter esse cuidado, sabe? Não dá para só largar o cachorro lá dentro do apartamento e seja o que Deus quiser. E aí tem a questão também do lugar onde ela faz as necessidades, né? Por exemplo, hoje o tapete higiênico dela fica num cantinho lá na sacada, então quase todo dia eu tenho que ir lá lavar, sabe? Daí eu jogo uns produtos lá, desinfetante, um negocinho para dar um cheirinho, porque também pode até incomodar os vizinhos, né? Então tem que ter esse cuidado, não dá para só ter ali e sair, não, vou chegar em casa, vou ficar lá deitada e não vou fazer nada. Sempre me perguntam, o cachorro dá trabalho? Eu sempre falo, dá trabalho, sabe? Tem que gostar. Ainda mais em apartamento. Quando é em casa, eu acho que é um pouco mais fácil, porque às vezes pode ficar no pátio, solto ali, mas no apartamento demanda o trabalho, porque tu tem toda a questão de atenção, né, que tu tem que dar também. E aí tem isso, tem que cuidar do apartamento para não ficar aquela coisa chata assim de chega alguém lá, cheiro de cachorro, sabe? Porque eu já fui em vários lugares que tem que botar álcool na Dori. Tem um cheiro de cachorro, né? Mas tem essas coisas assim que eu acho que no dia a dia ali que ajudam.
sabe, nessa questão da higiene. E também deve ser, cachorro dá trabalho, marido dá trabalho, a gente dá trabalho, filho dá trabalho. Dá trabalho, né? Coitado do bicho, ainda tá ali na dele, né? Nem faz nada. Carol, para quem está nos assistindo e quer acompanhar as dicas, eu recomendo, né, que acompanhe as dicas da Carol ali, conhecer ela pelo Instagram. Como é que as pessoas podem, né, te seguir, que canais que tu estás? Bom, então hoje eu estou no Instagram, né, que é o @meu2ap. Eu estou iniciando também um canal no YouTube, que é Carol Paz. E aí tem um link na biografia ali do Instagram, tá o link certinho do canal. E aí eu tô nessas duas plataformas. Legal. Carol, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Já fica o convite para que tu volte mais vezes, porque de tempos em tempos a gente precisa, né, dar uma mudada dentro de casa, organizar alguma coisa, com certeza. Então, obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Esse é o Tudo a Ver, você nos acompanha aqui no oferecimento de Oral Sim 3045-7777, também Casa Bela Móveis, que fez esse estúdio aqui pra gente, bem bonito e bem aconchegante, fica na subida da Avenida Gabriel Zanetti. Também está conosco o estúdio Tati chamando de Sara, o WhatsApp aparece aí na sua tela, na semana que vem a Tati está aqui dando algumas dicas pra gente, já de olho no verão, e também está conosco a Marzane de Sara, que me veste hoje. Daqui a pouco tem mais informação aqui no Tudo a Ver. Você mesmo que usa uma dentadura, tem dificuldade para mastigar? Dói enquanto fala? Não tem segurança para sorrir? Então chega de sofrimento. A Oral Sim vai realizar o seu implante dentário e devolver o sorriso que você tanto merece. Ligue 3045-7777 e definitivamente dê adeus à sua dentadura. 3045-7777. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Quem quer voar mais alto e dar um grande salto profissional, precisa escolher o lugar certo para se preparar. Faculdade Senac, o impulso para você decolar. Chegou a hora de mudar de vida, de reduzir a distância entre você e o sucesso. Não perca tempo, inscreva-se. Faculdade Senac. Chiquinho Móveis em Criciúma. Tudo em móveis planejados sob medida. Criação de projetos em vários padrões. Chiquinho faz orçamentos e projetos sem compromisso. Possui soluções práticas e modernas para quem dispõe de pouco espaço ou para quem deseja aproveitar melhor a disposição dos ambientes. Cozinhas, dormitórios, banheiros, armários, enfim, qualquer projeto conforme seu sonho e sua necessidade. Chiquinho Móveis, requinte sob medida. Rua São Martinho 25, bairro Universitário Criciúma. Fone 3438-0068 e 991558486. A Churrascaria Medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de saladas. Churrasco com buffet livre a quilo. Oferece também refeições pelo sistema Prato Feito e Marmitex. Churrascaria Medieval. Todos os dias das 11 às 14 horas. Inclusive sábados, domingos e feriados. Em Criciúma, na rua 7 de setembro, 115. Fundos da Colina Veículos. Fone 3433-2811. Olá, estamos de volta com o Tudo a Ver aqui na RTV e você pode nos assistir de segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã e à noite, das 7h30 às 8h30 da noite. No sábado, a gente ainda tem uma reprise aqui do programa, às 10 horas da manhã, se você não pôde acompanhar. No sábado, a gente escolhe um dos programas da semana e você assiste aqui nos nossos canais também, que é o 19, TV aberta, 53.1, que é o nosso canal digital, tem uma imagem de som, uma imagem e um som com qualidades bem melhores. Você pode assistir também no canal 20 da NET ou na internet, rtv.net.br ou na nossa live no Facebook. E a gente vai falar sobre outro assunto bem legal aqui, que é Libras. Eu estou recebendo aqui a Johanna Medeiros, ela que é professora, instrutora de Libras. Johanna, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Carol. Muito obrigada. Também está conosco a Júlia Perucchi, que é do setor de educação continuada do Hospital São José. Júlia, bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada.
A Johanna trabalha com Libras há algum tempo já. E a gente até já conversava aqui antes de começar, né, Johanna, que de um tempo para cá ficou mais difundido. A Libra, para quem está nos assistindo e não sabe, é a linguagem de sinais, é isso? Isso, língua brasileira de sinais. Como o próprio nome já diz, né, é a língua que os surdos usam aqui no Brasil. Cada país tem a sua e aí é uma outra nomenclatura. Mas esse ano, digamos assim, que depois do dia 1º de janeiro, com o pronunciamento da Michelle Bolsonaro, deu bastante destaque assim para essa língua. Acho que para todo mundo, eu assistir o discurso, eu achei muito bonito, foi bem legal, foi emocionante. Mas para vocês, né, Johanna, que trabalham com isso, eu acho que ali já deu uma expectativa, um gostinho diferente, né? Foi bem legal, assim, muita gente mandando mensagem, dizendo que tinha visto, que até então nunca tinha visto na televisão, ainda mais no pronunciamento de posse, né, do presidente, que surpreendeu a todos. E foi bem bacana, assim. Tanto que no dia seguinte, na verdade, no mesmo dia à noite, eu já recebi convite para entrevista em rádio. Foi a procura, assim, foi o boom da Libras, digamos assim, foi o Big Bang da Libras, foi o pronunciamento. E tu viveu para ver isso, né, Johanna? Graças a Deus, estou aqui. Que bom. E realmente é algo que é muito legal e na hora do discurso dela, ela fez em Libras e uma pessoa traduziu, né, para a língua portuguesa. E aquela pessoa que estava traduzindo, eu não me lembro o nome dela agora, mas ela ficou muito emocionada, né? E eu achei aquilo muito legal porque é alguém que entendia o que estava acontecendo ali, né? Sim, às vezes as pessoas até perguntam se quando a gente está interpretando em Libras, se não ocorre assim de se emocionar, de chorar, depende, né, ou na igreja, ou num velório, se tu não sente a emoção. E eu costumo usar esse exemplo, né, se lá no pronunciamento de posse do presidente, a primeira-dama, a intérprete que fez a voz dela se emocionou, quem somos nós, né? É muito bacana, assim, porque a gente, quando está interpretando, tanto fazendo a voz para a língua portuguesa, quanto fazendo a Libras para o surdo, a gente vivencia muitas experiências, a gente aprende muita coisa, então é impossível tu não se sentir parte daquele momento. Que legal. E a Júlia, ela é do setor de educação continuada e a Júlia vai contar um pouquinho para a gente que lá no hospital vocês tiveram essa preocupação de trazer alguém para que falasse, né, a língua brasileira de sinais para melhorar esse atendimento. Como é que foi a história lá? Como é que começou, Júlia? Então, a gente, hoje o hospital, ele é referência para muitos municípios aqui da região sul, né? Então, sempre teve um pouco essa preocupação. A gente percebe que o surdo, quando chega hoje na instituição, ele ainda precisa, ele percebe muitos entraves na comunicação, né? Ele precisa se adaptar um pouco à nossa forma de se comunicar também, o que acaba dificultando, prejudicando um pouco o tratamento dele também na instituição. Então, sempre teve essa preocupação, o hospital contratou um tradutor de Libras, primeiramente para acompanhar esses pacientes, traduzir para a equipe que está assistindo ele, mas aí a gente pensou, né, por que não expandir isso, por que não capacitar os nossos colaboradores, né, para tornar mais fidedigna e contínua também, né, a interpretação da Libras durante o atendimento desse paciente. Porque realmente é uma dificuldade, né? É uma dificuldade bem grande, assim, e a gente... Era uma demanda que a gente percebia, mas quando a gente abriu o curso na instituição, a gente viu que todo mundo percebia, né? Já no primeiro dia de divulgação, esgotou a primeira turma, né, de 30 funcionários, e hoje a gente tem mais 90 funcionários aguardando a segunda turma, a terceira turma para poder se capacitar. Que legal. E, Johanna, você que trabalha com isso desde 2014, né? Isso. E aprender a língua brasileira de sinais é como aprender um novo idioma? Porque a gente tem muita dúvida, né? Eu vou fazer um curso de quanto tempo? Será que eu vou aprender? Qualquer um consegue? Então, é como aprender um outro idioma. Não basta ir uma vez por semana num curso de inglês e o resto da semana esquecer que o inglês existe. Então, tem que ter contato com a língua, tem que ter contato com pessoas falantes da língua. O tempo de aprendizado, quanto tempo eu levo para ficar fluente? Não tem uma receita. Não tem, assim, todo mundo vai levar 1 ano, vai levar 6 meses. Depende de cada um. Cada um tem a sua velocidade, o seu tempo de aprendizagem. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que o meu curso básico, ele tem 3 módulos.
cada módulo tem 3 meses. Alguns alunos vão demorar apenas 3 meses para aprender um módulo só, para conseguir conversar com o surdo. Alguns precisam fazer os 3 módulos de básico, no caso 9 meses, para conseguir conversar com o surdo. Então, o ensino é para todos igualitário, mas cada um vai aprender num tempo. Então, eu até brinco que a Libras é muito mais fácil do que a língua portuguesa, porque na língua portuguesa a gente tem muitas conjunções, muitas preposições e o verbo conjugado. Então, um exemplo sempre que eu dou nas aulas é da pizza. Eu quero comer pizza. Só que se eu vou falar em língua portuguesa sobre comer pizza, eu posso falar eu comi pizza, nós comeremos pizzas, vós comeis pizzas, enfim. E na Libras é sempre um sinal, comer. Comer no passado, comer no futuro, comer no presente, comer no plural, comer no singular. Então, comer, ele resume tudo, digamos assim. Então, é muito mais fácil aprender língua de sinais, porque um sinal tu usa em várias ocasiões. E em língua portuguesa, tu tem que saber todas as variações para não cometer nenhuma gafe. Verdade. E hoje ali no hospital, vocês já formaram esses 30 primeiros? Estão fazendo agora? Como é que funciona? A primeira turma vai começar agora dia 19, né? Ele vai ter uma duração um pouco mais curta, vão ser 2 meses e meio, vai ser um curso inicial. A gente vai trazer um pouquinho da cultura surda, da comunidade surda. Vamos trazer o alfabeto, a forma de se comunicar em Libras, mas também a gente tentou adaptar um pouquinho para a nossa instituição, né? Como falar em Libras, alguns diagnósticos, queixa, interpretar isso do paciente. Mas a primeira turma vai começar agora dia 19. Até porque, né, Júlia, a pessoa às vezes está ali, já está numa situação bem fragilizada. Exatamente. A gente, quando vai receber qualquer diagnóstico, a gente já custa entender, né? A gente custa precisa entender. Desse cuidado. Precisa desse cuidado. A gente custa entender e às vezes a gente falando, a gente já pensa, será que ele me entendeu realmente? Né? Será que o médico, o enfermeiro entenderam o que eu queria? Aí a gente pensa a dificuldade que isso é para uma pessoa que se comunica em Libras e percebe que a pessoa não está compreendendo totalmente, né, o que ele está falando. Gera uma angústia, gera uma ansiedade e também acaba dificultando a aceitação daquela pessoa no tratamento, porque ela também não vai ter certeza exatamente do que foi dito para ela, se a pessoa compreendeu realmente o que ela estava se queixando. Pois é, Johanna, e a gente precisa ter essa segurança, né? E comunicação é fundamental, né? Em qualquer relação, né? Sim, é indispensável. E eu até conversei com a Julia antes, que até, eu acho assim, a principal área, né? A mais importante de ter esse direito linguístico, esse acesso linguístico da comunicação em línguas de sinais, é na área da saúde. Porque um remédio tomado errado, um diagnóstico que talvez o médico tentou explicar para o paciente talvez achou que tinha entendido, mas não entendeu, pode levar até o óbito, né? Então, a gente vê assim que é muito importante, na internet tem vários vídeos assim, tentando para sensibilizar a comunidade em relação a isso, de que é importante que os profissionais da área da saúde aprendam. Eu tenho atualmente 3 alunas que são enfermeiras, técnicas em enfermagem, e elas dizem assim que algumas já atenderam pacientes surdos e algumas estão se preparando para a hora que isso acontecer, porque a gente não sabe que momento a gente vai se esbarrar com o surdo. Ele pode ser um vizinho, ele pode ser o nosso chefe, ele pode ser o nosso funcionário, ou ele pode ser o nosso filho, daqui a pouco nasceu surdo. Então, assim como na área da saúde é importante que a comunidade toda, a sociedade inteira tenha essa acessibilidade. Até a gente costuma dizer que é muito comum dizer que o surdo tem que aprender a lidar com nós que somos ouvintes, né? O Eduardo está lá no hospital, ele tem que se moldar para poder entender a gente. Não, gente. Vamos parar com essa história de que é normal nós, ouvintes, não sabermos Libras. Não é normal, é uma língua. A gente aprende inglês na escola, mas até hoje eu conversei com uma pessoa só que falava inglês aqui em Criciúma. Eu não conheço ninguém que só fala inglês, mas surdos estão aí. São os estrangeiros no próprio país, né? Isso, quando tu fala com um surdo e ele percebe que tu fala em Libras, eu acho que dá uma sensação diferente, assim, né? Sim. Se sente, né, normal, acolhido. Exatamente, né? Ele se sente normal, ele se sente acolhido, ele vê que ali não tem barreira e ali, se ali ele foi atendido em língua de sinais, com certeza ele vai voltar naquele estabelecimento. Com certeza. Se ele tem uma farmácia, se ele conhece uma farmácia que o atendente sabe Libras,
certamente ele não vai comprar em nenhuma outra farmácia. E ainda mais, ele vai divulgar para todos os surdos que naquela farmácia sabem língua de sinais, que ali o surdo é tratado com respeito. Johanna, como é que começou a história das Libras contigo na tua vida, assim? Então, eu estudei no ensino médio no colegião, e o colegião ele é bem famoso por ser o polo dos surdos assim no ensino médio, digamos, né? Então, em 2009, quando eu entrei no ensino médio, no primeiro ano do colegião, não era na minha sala, mas na hora do intervalo eu ficava olhando assim, aí eu dizia os mudinhos, né? Não conhecia, hoje em dia eu sei que se chama surdo. E eu dizia, ai, que legal, quero aprender, ai, que legal e tal. E aí descobri que um amigo do amigo do amigo que estudava ali também sabia um pouco, garrei nele, não larguei mais o resto do ano e fui aprendendo. Mas em 2011, quando eu me formei no ensino médio, eu perdi o contato, porque era só na escola. 2 anos depois, eu comecei a fazer um curso na minha igreja, que daí foi 2013, e eu nunca mais parei, assim. De 2013 já comecei a interpretar nos cultos, 2014 já comecei profissionalmente, e eu vejo que é aí que eu me descobri. Que legal. E hoje tu faz essa interpretação na igreja? Sim, eu interpreto na igreja. Atualmente trabalho no Instituto Federal de Santa Catarina, campus Araranguá, também como intérprete de Libras. E sou professora de Libras ministrando cursos. Quem não é do hospital, que queira fazer o curso, pode me procurar. Legal. E, Johanna, como é que é, por exemplo, na igreja? Você fica ali no culto inteiro, a hora que tem alguém falando, você traduz? Como é que funciona? Graças a Deus, na igreja que eu participo, não estou sozinha. Tem uma outra intérprete maravilhosa que veio do Pará. Então, nós duas, digamos que somos as oficiais, assim. Mas tem o curso também na igreja. Então, as meninas também estão aprendendo. E aí, o que a gente faz? Para treinar elas e também para dar uma descansada durante o culto, elas pegam o louvor, que vai ser, né, conversam com a banda. Qual louvor do culto de domingo? Vai ser esse. Daí vai lá uma de cada, ensaia aquele louvor, ensaia em Libras, para na hora do culto já ir treinando a interpretação, perdendo esse medo de interpretar para um surdo, que muitos têm medo de o surdo não entender, de fazer errado, falar alguma besteira. E aí a gente faz esse revezamento, né? O ideal é trabalhar com revezamento, porque não só o corpo cansa, mas a mente também chega uma hora que tu não sabe mais o que tu está interpretando. E no Instituto Federal, como é que é o teu trabalho? A gente acompanha alunos de curso técnico, são cursos técnicos, eletromecânica e produção de moda, e também tem têxtil. E aí, às vezes é sozinho, às vezes é com revezamento. Quando tem outro intérprete disponível, a gente reveza. Aí fica os dois em sala de aula e a aula toda é interpretada. Legal. E, Júlia, você falou que até abriram o primeiro curso, no instantinho já preencheu, já tem um outro em andamento. Vocês esperavam essa procura toda? Não esperava, a gente ficou bastante feliz. A gente, porque, como eu falei, a gente percebia, né, que vem essas pessoas que têm essa dificuldade, mas como o Eduardo estava interpretando, a gente tinha medo das pessoas usarem o Eduardo e, não preciso aprender, né? Mas não, assim, no primeiro dia todo mundo se interessou e participou e a gente ficou bem feliz. A gente vai abrir as outras turmas também, né? Vamos iniciar essa, ver como vai andar, como vai funcionar. Mas já estamos vendo para fazer as próximas antes mesmo de terminar a primeira, né? Para não perder esse pessoal que tem esse interesse. E quanto mais gente souber, melhor, né? E vai distribuindo o conhecimento. As crianças, no teu caso, né, Johanna, tu começou ali aquela curiosidade no ensino médio, porque tinha alguns colegas. As crianças hoje, onde tu trabalha, ou lá na igreja, elas já percebem que elas têm curiosidade? Porque a gente podia ensinar as crianças já, né? Sim, inclusive é um projeto da instituição onde eu faço o curso de Libras, é um projeto nosso, Libras para crianças. Porque na igreja, na sociedade, quando tem alguém conversando em língua de sinais, tu percebe a criança imitando, ela fica copiando os sinais para tentar aprender. E te digo mais, as mães que levam os filhos no meu curso, as crianças querem ir sempre, até mesmo, não, filho, hoje eu estou cansada. Não, mas eu quero ir, mãe. Eles aprendem muito mais rápido, muito mais rápido, até por isso que curso de inglês para criança é tão cheio, porque a criança aprende muito mais rápido. Então, na nossa idade, assim, na nossa idade, ainda é fácil, mas para a criança é muito mais fácil. Então, conforme vai crescendo, vai ficando mais difícil, ou não mais difícil, mas vai ficando menos fácil.
a facilidade que a gente tem de memorizar, de trabalhar os nossos dedos. Tem gente que diz que meu dedo é travado, eu tenho artrite, tenho artrose, meu dedo é tudo duro. Não adianta. Qualquer pessoa não tem essa desculpa. Qualquer pessoa aprende, mas a criança aprende bem mais rápido. E a criança, pela essa curiosidade mesmo, né? Daí vai ali, é legal, é diferente. E que bom, né, se lá no hospital daqui a pouco chegasse alguém que, é uma criança que sabe interpretar, porque aprendeu isso na escola, aprendeu com alguém. Isso ia ser muito legal, né? Isso é bem interessante. E meninas, a gente já falou que qualquer pessoa consegue aprender, que tem que ter uma dedicação. Hoje, vocês ali no curso, né, vocês vão treinando entre vocês, o que tu pensas, né, Júlia, como é que deve ser esse desenvolvimento, até para não esquecer, né? Sim, o curso ele vai ter uma duração básica de 2 meses e meio, que vai ser uma introdução realmente, né, para capacitar esses funcionários para o começo. Mas a gente pensa em o Eduardo ficar exclusivamente para isso e continuamente a gente seguir treinando esses colaboradores, né? Porque nem todo dia ele vai atender uma pessoa que usa Libras para se comunicar, então realmente ele pode perder essa habilidade, né? Então a gente pensa em criar, além do curso, alguns momentos para seguir treinando mesmo. Hoje nos teus cursos, por exemplo, Johanna, vocês fazem isso? Né? Às vezes a pessoa, eu quero fazer inglês, mas ele só fala inglês lá. Chega lá para fazer um curso de Libras com vocês e só fala em Libras. Como é que é? Então, até uma discussão assim que eu costumo ter com os alunos quando abre uma turma nova já me falaram, né, que quando fui fazer um curso de inglês, cheguei lá, era só inglês. Eu saí correndo, porque eu não sabia nada de inglês. Então, a metodologia que eu achei mais adequada o começo, né, quando está iniciando, ter a língua portuguesa como uma âncora para te iniciar, assim, para entender como é que funciona. Mas, por exemplo, quando chega no módulo 2, um curso básico, falando do básico, módulo 1, a gente aprende a língua de sinais. No módulo 2, e vai treinando, óbvio, né? Mas no módulo 2, metade da aula, até o intervalo, a gente usa a língua portuguesa. Depois do intervalo, a gente já começa a só se comunicar em língua de sinais. Na última segunda, eu tive uma aula com o módulo 2, e aí eu disse, meninas, agora todo mundo em círculo e vai ser um diálogo em grupo. Eu puxei um assunto aqui, aí tudo em língua de sinais. A outra puxou lá, e quando a gente viu, tinha passado 1 hora. Nossa, já tem que ir embora, já falta 10 minutos para as 10 horas. Porque é algo que tu consegue, assim, perceber que aquilo que tu aprendeu, tu está conseguindo colocar na prática. Quando tu precisar conversar em língua de sinais, tu vai ter já essa prática, porque não é só aprender um sinal solto. Tu tem que aprender ele aplicando numa frase, num diálogo. Então, eu costumo dizer que não é só olhar a apostila, não é só olhar vídeos. Tu tem que ter contato, sempre. Então, de uma turma para outra, assim, quando encerra uma turma para abrir de novo com aqueles mesmos alunos, esse período, a gente está sempre conversando, ou manda vídeo aqui, aí, entenderam esse vídeo? Como é que tá? Vocês estão treinando? Estão estudando em casa? Porque, realmente, se tu não pratica, se tu deixa lá guardadinho, essa aqui é a caixinha da Libras. Quando eu voltar para o curso, eu abro ela de novo e pego ali dentro. Não, tu vai esquecer tudo, vai ter que fazer tudo de novo, do zero. E tem um número X de palavras, de gestos, de coisa assim, aprendi tudo isso aqui, pronto, já sei tudo, não? Não. Eu não sei tudo, pessoas com mais experiência do que eu não sabem tudo. É um aprendizado constante e a gente está sempre se descobrindo, até porque tem áreas, né? Então, por exemplo, se hoje me chamarem para interpretar uma audiência, eu não estou preparada, porque é uma área que eu não estudo. Eu fico mais voltado para o religioso e para o contexto educacional. Se me chamarem para interpretar política, por exemplo, eu já domino um pouco, porque eu já fiz trabalhos em relação à política. Mas então, se eu quero interpretar na área da saúde, eu preciso conhecer os sinais da área da saúde. Então, eu nunca vou ser um profissional completo. Eu vou sempre ser fluente, mas nunca completo, é impossível. O Eduardo viria aqui com a gente, né? O Eduardo, ele é funcionário do hospital, ele é surdo e também trabalha, né, com Libras, ele que vai dar os cursos. Mas agora nessa conversa, meninas, eu quero que vocês me ajudem, porque eu fiquei curiosa assim, como é que uma pessoa, né, eu ia perguntar isso para o Eduardo, como é que uma pessoa surda aprende essa língua de sinais? Então, assim como uma criança ouvinte, ela tem que ser estimulada desde bebê.
quando nasce um bebê ouvinte, os pais estão ali embalando, oi, lindinho da mamãe. E quando é um surdo, tem que ser da mesma maneira, só que em língua de sinais. Então, a partir do momento que detectou lá no exame da orelhinha que a criança é surda, já tem que começar a estimulação. E até recomendo para quem quiser depois pesquisar ali o Diário de Fiorella. É uma menina que tem 4 anos. Agora, essa semana passada, ela ficou até bem em destaque assim, no Facebook, que ela foi na Câmara de Vereadores para fazer no caso, ela queria falar sobre os direitos dela, sobre a Libras, com 4 anos e alguns meses ali, não tinha nem 5 anos. E ela é inteligentíssima, super fluente, mas porque os pais são surdos. Então, quando descobriram que ela era surda, na hora já começaram a estimular. Então, se fosse no caso de, como acontece muito, de uma criança nascer surda numa família de pais ouvintes que ninguém sabe língua de sinais, a aprendizagem dessa criança já vai ser mais atrasada do que da Fiorella, por exemplo, que nasceu com pais surdos e também é surda. Por quê? Falta a comunicação. Um surdo, quando nasce numa família de ouvintes, vê todo mundo falando com a boca. Mas como, se eu não escuto, como reproduzir um som que eu não escuto? Por isso que o surdo ele não é mudo, porque ele tem voz, ele pode falar, assim como o Eduardo fala, oraliza algumas palavras, mas ele não fala perfeitamente como nós, porque ele não ouve. Então, o aprendizado de uma criança surda se dá primeiro com contato com a língua, assim como de uma criança ouvinte, e também muito usando o visual, estimulando o visual. O surdo é muito visual. Talvez aqui, se o Eduardo estivesse aqui, por exemplo, eu estaria interpretando para ele. Talvez essa minha blusa já não estivesse adequada, porque pode atrapalhar. Talvez muita informação, um anel, uma pulseira, porque o surdo ele é muito visual. Então, qualquer coisa que tira o foco dos sinais já prejudica o aprendizado. Então, na escola, sim, o ideal é que o surdo entre na escola já, na creche, já tenha língua de sinais. Que ele já tenha esse respaldo em casa, já tenha essa base em casa, para quando chegar na creche, a professora com língua de sinais já possa desenvolver a linguagem dele. Quando você vai interpretar na igreja, na escola, você já se preocupa com a roupa também? Roupa. Não existe uma regra de que tem que ser preto, mas a gente costuma usar preto por ser mais básico. Ou, por exemplo, a tua blusa verde lisa está adequada. Um brinco que não seja um brinco pequeno, um brinco que não seja um brinco grande, que não tenha pulseira, que o cabelo não, uma franja caindo no rosto, porque o foco tem que ser a língua de sinais. Eu achava assim besteira, né? Ah, não, claro que dá de ver. Até que um dia uma aluna foi fazer uma frase em Libras e ela estava com uma blusa de flamingo peluciadinha, muito lindinha. Enquanto ela sinalizava aqui na frente do corpo, eu, que sou ouvinte, o meu foco automaticamente saiu da mão e foi para a blusa para ver o que era. Então, é algo assim que a gente precisa ter essa ética na vestimenta, né? Quanta coisa a gente tem para aprender, né, Júlia? Verdade, bastante. E para quem está nos assistindo, eu queria que tu falasse, o curso é para os funcionários do hospital, mas se que algum funcionário, porque tem muito, né? Tem. Quem está nos assistindo, como é que procura, entra na fila para os próximos? Isso, se o funcionário ainda tem interesse, ele pode entrar em contato com o DH, né, para deixar o nome dele lá, o setor em que ele atua, que assim que surgir vaga, abrir novas turmas, a gente entra em contato com eles. Tá certo, quero te agradecer, parabéns a vocês por essa iniciativa, obrigada, né? E que a gente tenha isso expandido em outros locais aqui da cidade. Verdade, obrigada. Johanna, para quem está nos assistindo, eu queria que você deixasse seus contatos, para quem ficou interessado, eu quero fazer um curso, quero aprender com essa mulher, como é que te encontra? Então, pode ser pelo Instagram, johannamedeiros.libras. Johanna é Johana, johannamedeiros.libras. Aí por ali já pode entrar em contato que a gente passa todos os detalhes dos cursos. E tu pode falar teu curso em Libras pra gente? Convidar para as pessoas fazerem curso? Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente vai encerrando mais uma edição aqui do Tudo a Ver. Obrigada a você pela audiência e pela companhia. Amanhã a gente está de volta. Um abraço, até lá. Oferecimento. Faça moda na Faculdade Senac e voe mais alto.